Mateus capítulo 25, a partir do versículo 14. Amém? Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles, e então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se, o que tinha recebido 5 talentos entregou outros 5, dizendo: o Senhor me confiou 5 talentos, e eis aqui outros 5 que ganhei. O Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. E aproximando-se também, o que tinha recebido 2 talentos, disse: o Senhor me confiou 2 talentos, e eis que os outros 2 que ganhei. Então o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Chegando por fim, o que tinha recebido 1 talento disse: sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, você não sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você devia ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e dei ao que tem 10, porque todo o que tem, mais será dado, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lança-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Amém? Podeis assentar. Irmãos, aprove ao Senhor um espaço de tempo entre a pregação que foi feita aqui da parábola das 10 virgens, alguns sábados atrás, e sábado passado o evangelista Rodrigo também falou sobre o trabalho, mas ele falou sobre o ativismo. Então, antes de eu falar sobre qualquer coisa, sobre a palavra que o Senhor me deu, eu quero deixar claro uma coisa, eu quero que você guarde bem isso, assim que nós vamos iniciar essa palavra. Eu não estou dizendo aqui, eu não vou dizer aqui que nós não devemos ser prudentes. Eu não estou dizendo aqui que nós não devemos buscar azeite. Eu não estou dizendo aqui que nós não temos que manter as nossas lâmpadas acesas. Eu não vou dizer aqui que nós não devemos buscar o Espírito Santo de Deus. Porém, quando nós lemos a parábola das 10 virgens, logo em seguida, nós temos a parábola dos talentos, coladinha uma na outra. E o Senhor me despertou para essa parábola dos 10 talentos. Por quê? Porque muitos confundem trabalhar na obra do Senhor em fazer muitas coisas. Eu tenho que dar aula, eu tenho que pregar, eu tenho que limpar, eu tenho que evangelizar, eu tenho. E aí abraça o mundo inteiro e não faz nada direito. Faz pela metade, faz de qualquer forma, como diz a palavra do Senhor, faz relaxadamente, sem zelo, sem cuidado, mas faz. Entre parentes, colchetes, chaves, mas faz. Porém, o Senhor deu para cada um de nós talentos, dons, capacidade, aptidões para fazer algo
ou fazer algumas coisas. E muitas das vezes nós não usamos aquilo que o Senhor nos deu. Como assim? Usando desculpas. E é isso que nós vamos ver hoje. A palavra inicia dizendo que um homem, ausentando-se do seu país, chamou os seus servos e distribuiu os seus bens. Para um deu 5, para outro deu 2 e para outro deu 1. Mas se nós formos ver no versículo 15, diz assim: a um deu 5 talentos, a outro deu 2, a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. E partiu. Deus não vai dar nada para ninguém que Ele não possa fazer, que Ele não possa executar. E muitas das vezes nós usamos isso como desculpa. Eu não sei, eu tenho medo, como vai ser? Mas se o Senhor te deu algo para fazer, é porque Ele sabe que você tem condições de fazer. E Ele vai, ao longo do caminho, Ele vai te enchendo. Aí entra a parábola das 10 virgens. Ele vai te enchendo, você vai buscando o Espírito Santo, você vai buscando a presença dEle, você vai buscando na leitura bíblica, você vai se enchendo, e à medida que você vai se enchendo, você vai transbordando e vai realizando. Mas Ele sabe até onde você pode ir. Ele conhece você, Ele formou você no ventre da sua mãe. Então Ele te conhece. Ele sabe quem é sanguíneo, Ele sabe quem é calórico, Ele sabe, eu não sei todas as referências psicológicas, mas sabe, Ele conhece. Aquele que é muito quieto, aquele que é tímido, Ele conhece a cada um de nós. Mas Ele não vai exigir nada de nós que nós não podemos dar. E nós precisamos começar a entender isso a partir de agora. Segundo o Wisby, me corrijam se eu pronunciar o nome dessa turma errado, porque é difícil. Os talentos representam oportunidades para usar a nossa capacidade de servir a Cristo. Por quê? Porque talento é diferente de capacidade, conforme nós vimos no versículo 15. Nascemos com muitas habilidades e Jesus nos oferece chances de usarmos nossas habilidades em sua obra. O que é o importante aqui é ser fiel. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 2. 1 Coríntios, capítulo 4. Vou ler a partir do 1. Assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer destes encarregados, mordomos, dispenseiros, dependendo da tradução, é que cada um deles seja encontrado fiel. Fiel ao Senhor, fiel à sua palavra, fiel àquilo ao que o Senhor vos chamou para fazer. O Senhor deu a cada um talentos, dons, habilidades para o trabalho. Efésios capítulo 4, versículo 11 em diante. Abra também, por favor. Todo mundo praticamente conhece essas passagens, mas é importante que a gente leia para que não fique nenhuma dúvida. Efésios capítulo 4, versículo 11, diz assim: E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Ele distribui à medida que cada um tem a capacidade para executar. Muito bem. Jesus, Ele morreu, ressuscitou, voltou aos céus, mas nos afirmou que faríamos obras maiores do que Ele fez, se crêssemos nele.
Então, para nós realizarmos algo para o Senhor, não adianta a gente ir vazio. Não adianta a gente ir de qualquer maneira. Nós precisamos nos encher, transbordar, para darmos aos outros aquilo que temos dentro de nós. Ou seja, tem pessoas que falam assim, poxa, essa pessoa não é amorosa, essa pessoa, sabe, ela é grosseira, ela... Irmãos, ninguém dá o que não tem. Às vezes essa pessoa não é tão amorosa, não é tão delicada, essa pessoa é grosseira porque ela não tem. Falta isso dentro dela. E quem é que pode dar isso para ela? Jesus, o Espírito Santo. À medida que ela caminha, à medida que ela busca, à medida que ela cresce, ela se enche de amor, transborda de amor. E aí sim, ela passa a exalar o amor de Cristo. E aí você vê uma diferença nessa pessoa. Por que estou frisando isso? O Senhor não nos dá nada que não podemos fazer. Amém? Então, aquilo que Ele te chamar para fazer, podemos sentir medo? Podemos. Podemos ter temor e tremor? Devemos. Mas Ele te chamou porque Ele sabe que você tem condições de fazer. Um outro exemplo muito claro disso, vou trazer para o âmbito de uma empresa. Você é contratado para ser recepcionista numa empresa. A partir do momento que você começa a desenvolver o seu trabalho, claro que é evidente que você sempre tem um supervisor, um chefe, alguém acima de você que começa a te observar. Como você trata os clientes, como você se posiciona, o seu falar, o seu andar, o seu vestir, a maneira que você penteia os seus cabelos, a maneira que... Ele observa tudo. E à medida que ele vai observando, ele começa a enxergar que pode te dar mais coisas para fazer. Que aquilo ali para você é pouco. Porque ele vai conseguir extrair de você mais coisa. E aí, à medida que ele começa a enxergar isso, o que vai acontecendo com você? Você vai sendo graduado. Sobe mais um degrau, vai ganhando promoções, vai subindo, porque ele vai extraindo de você o que você tem de melhor. Então, quando o Senhor te chama para realizar algo, deixa Ele extrair de você o que você tem de melhor. Amém? E aí, voltando aqui, Jesus ele morreu, ele ressuscitou, voltou aos céus, mas nos afirmou que faríamos obras maiores do que ele fez se crêssemos nele. E aí nós temos alguns exemplos. Em Atos 5, 15 e 16, nós temos o exemplo de Pedro, que diz de tal modo que um dos apóstolos operou milagres apenas com a sua sombra. Isso é ser cheio do poder de Deus. Amém? Outro por meio de seus lenços de uso pessoal. Quem foi esse? Atos 19, 12. Paulo. E todos falaram em várias línguas, ou seja, nós temos a marca que todos eles buscavam ao Senhor, eram cheios da presença do Espírito Santo. Voltando, nós não conseguimos fazer nada se não formos cheios da presença do Espírito Santo. Mas esse ser cheio da presença do Espírito Santo precisa dar um resultado. Além da nossa salvação pessoal, precisamos ser flechas nas mãos do Senhor para resgatar aqueles que ainda estão perdidos. Amém? Segundo Barclay, Deus dá diferentes dons aos homens, porém o que importa não é o talento, e sim a forma em que faz uso dele. Deus jamais exige do homem habilidades que este não possui, mas exige do homem que empregue a fundo as habilidades que ele tem. O que isso significa? Deus te chamou para ser professor, vou usar o nosso universo, professor de criança. Para você ser professor de criança, não basta você entrar, vamos dizer assim, deveria bastar, né? Mas se você simplesmente pegar a Bíblia, chegar dentro da sala, somente com a Bíblia, abrir a Bíblia, sentem crianças, abra a Bíblia, e começar a ler,
você não consegue prender a atenção das crianças nem 5 minutos. Então, você precisa desenvolver algumas habilidades, algumas técnicas para você prender a atenção da criança, para que ela receba a palavra do Senhor e ela consiga guardar na sua mente e no seu coração. E aí é que entra o que fazer. Então, você precisa sentar, estudar, pesquisar. É uma imagem, é um visual, é um colorido, é um louvor que se encaixa com aquilo que você vai falar. Por exemplo, nós falamos domingo passado sobre fé com eles. Aí eu lembrei daquele louvor. Fé mais fé, amor mais amor, quem não tem, peça ao Salvador, pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. A gente já entrou com essa música para a mente delas ficarem o quê? Eu preciso ter fé, amor, mais amor, porque se eu não tiver fé, eu não consigo agradar a Deus. Pois sem fé e sem amor, eu não posso agradar ao Senhor. Então, eu preciso ter fé. E aí a gente entra. O que é fé? E a gente começa a desenvolver a aula. Mas se você não estudar, se você não pesquisar, se você não desenhar, se você consegue desenvolver tudo isso? Não. Se você é chamado para pregar, você já viu? Eu já vi, mas isso aí é para os fortes, como eu digo. Subir aqui sem esboço, isso é para os fortes, não é para qualquer um, não. Chegar aqui, abrir a Bíblia e começar a pregar sem nada, sem papel, sem referência. Isso tem que ser para os fortes. Mas, normalmente, quando uma pessoa sobe aqui para pregar, ela está com caderno, com folha, com tablet, está com todas as suas colas. Mas que colas são essas? Do tempo que ela se separou, orou, se dedicou, estudou, pesquisou, para chegar aqui e trazer a palavra. Então, o que Barclay ele diz? Que Deus jamais exige do homem habilidades que este não possui, mas exige do homem que empregue a fundo as habilidades que tem. Então, você tem que se aprofundar naquilo que Deus te chamou. Se é para tocar, tem que aprender a tocar bem o instrumento. Porque já pensou ficar tocando desafinado a vida toda? Então, você se dedica, você aprende, afina os seus ouvidos, né? Aguça os seus ouvidos para poder... O instrumento está afinado, a voz está afinada. Então, o que devemos fazer com o que Deus nos dá? Nós devemos exercer de forma grandiosa, plena, buscando em Deus o como devemos exercer essas habilidades. Porém, ele continua dizendo o seguinte: os homens não são iguais quanto aos seus talentos, mas podem ser iguais em seus esforços. De repente, você não tem habilidade para dar aula para criança, mas você é muito esforçado para manter a casa do Senhor limpa. São trabalhos diferentes, mas há esforço para que o trabalho aconteça. Você procura o melhor desinfetante, você procura o melhor alvejante, você procura a melhor vassoura. Olha, pastor, essa vassoura aqui não está boa não, porque a gente passa num lado, não tem quando a vassoura abre. Você limpa uma beirada, você limpa a outra, mas o meio onde a vassoura passa, ela já não limpa, ela já não leva a sujeira. Então, você detecta que aquela vassoura não é boa mais para poder limpar a casa do Senhor. Precisamos de uma vassoura nova. Isso é o quê? Habilidades de observação, habilidades de limpeza, para você deixar a casa do Senhor limpa. Olha, pastor, esse papel higiênico aqui não dá não, porque ele é reciclado, ele é meio escuro, ele é meio fedido. Não, precisamos comprar um papel higiênico melhor. Por que eu estou dando esse exemplo? É uma coisa simples. Porque nós lemos em Efésios que um foi chamado para apóstolos, outro para profeta, outro para mestre. E quando nós pensamos em talento, quando nós pensamos em trabalho, parece que a nossa mente fica focada nisso. Ou eu tenho que ser apóstola, nem sei se essa palavra existe, ou eu tenho que ser mestre, ou eu tenho que ser profeta, ou eu tenho que ser pastor. Se não for nada disso, eu não tenho talento algum.
Eu não sirvo para nada. E não é isso. Porém, Deus chamou cada um segundo a sua capacidade, segundo as suas habilidades. E agora, o que fazer com tudo isso? Queridos, a Bíblia nos diz que o que recebeu 5, ganhou 5. O que recebeu 2, ganhou mais 2. Porém, o que recebeu 1, recebeu alguma coisa? E aqui está o problema. Aquele que recebeu 5, ele correu e ele foi granjear mais 5. Foi granjear mais, ele conseguiu o dobro. Estava com 10. A palavra não diz o dia que esse senhor voltaria para ajustar as contas. Aqui não fala que dia, não fala o dia que ele partiu, nem o dia que ele voltaria. Mas um dia ele voltaria para as contas serem ajustadas. E ele imediatamente que ganhou 5, ele foi correndo para poder conseguir mais. E ele conseguiu o dobro daquilo que estava nas mãos dele. Também aquele que recebeu 2 correu para poder ganhar mais. E ele conseguiu o dobro daquilo que estava nas mãos dele. Porém aquele que recebeu 1, enterrou, escondeu. E aí qual foram as desculpas? Vamos lá, vamos voltar na Bíblia. Deixa eu voltar aqui para Mateus. Mateus capítulo 25, versículo 24. Chegando por fim o que tinha recebido 1 talento, disse: sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. E aí a gente vê isso como que? Desculpas. Ele deu desculpas ao seu Senhor por não ter granjeado outros talentos, por não ter multiplicado aquilo que foi dado para ele. Qual foi a desculpa? Homem severo. Eu sabia que o Senhor era um homem severo. E aí, quando a gente traz isso, quando a gente começa a interpretar, a gente vê que esse homem que recebeu, o servo que recebeu 1 talento, ele nunca conheceu a Deus. Porque Deus é amor e justiça. E como nós já estamos falando já há um tempo, Ele não nos dá aquilo que não podemos retribuir. Então, se Ele deu 1 talento para ele, ele sabia que a capacidade que ele tinha era de 1 talento. Mas ele tinha. E aí, ele continua dando a desculpa, que colhe onde não plantou. Será que Deus vai exigir mais de nós do que podemos realizar? Será? E aí a gente tem um exemplo muito claro aqui dentro da nossa igreja. O projeto Quero Congregar. O projeto Quero Congregar começou de uma forma muito tímida, vamos dizer assim. De mensagens, comentários que o pastoral recebia nas suas mensagens na internet, de pessoas que não estavam congregando. E aí o Espírito Santo começou a incomodá-lo. O que fazer com tudo isso que está chegando até mim? O que fazer com isso? E aí o tempo foi passando, e mais mensagens chegando, E aí Deus falou com ele. Bom, pastor, se eu estiver errado, me corrija. Eu estou aqui contando, o que eu, como observadora. Vou juntar esse povo, vou reunir esse povo de cidade em cidade, de bairro em bairro, se for o caso, para facilitar, para que eles não se percam. Então, vamos juntar pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, de igrejas diferentes, com histórias diferentes, para falarmos do Senhor? Uau! Que loucura! Não é isso que a gente pensa? Pastor, não está pensando bem, não. Porque se ele fosse pensar direitinho,
isso não vai dar certo, não. Mas o que Deus foi mostrando para ele? Vai, meu filho, vai dar certo. Vai ter problema? Vai. Vai ter dificuldade? Vai. Mas vai dar certo. Vai. E aí reuniu primeiro Tijuca, depois foi reunindo outros, foi reunindo, até que hoje somos 21, 22, 23 congregações reunidas ao nosso ministério. Deus não dá nada que não sejamos capazes de fazer. É óbvio, Ele vai nos forjando, vai nos ensinando. O erro da primeira congregação, o pastor já não comete na segunda, o da segunda ele já não comete na terceira, e assim ele vai melhorando, vai ajustando, vai se moldando, e Deus vai operando. Mas ele começou com o pouco que ele tinha, com aquilo que foi colocado. O que foi colocado? Os comentários, as mensagens. Foi a partir daí que começou. E aí chegou um ponto que ele precisou fazer o quê? Recentemente. Se desligar do pastorado local para se dedicar ao pastorado das demais congregações. O senhor imaginou que chegaria a esse ponto? Não. Mas quem dá o crescimento? É o Senhor. Mas se ele ficasse em casa, olhando para o céu, nossa, vai chover, nossa, está calor, e não fizesse nada com aquilo que Deus já deu para ele de capacitação, porque precisa de habilidade. Juntar, como juntar? Bom, ele foi pensando, e-mail, como fazer agora? Separar por cidade, separar por estado, separar por cidade. Isso é habilidade de organização. Precisava ter uma pessoa organizada para fazer um projeto dessa proporção. Isso é uma habilidade que Deus nos dá. Uns são organizados, outros não. Uns têm habilidade para falar em público, outros têm habilidade para falar pertinho. Então, uns têm habilidades para pregar, outros têm habilidade para discipular. Uns falam para multidões, outros falam para o vizinho, para o amigo, para o filho. Para cada um, Deus chamou de um jeito. Mas nós não podemos dar desculpas como esse servo deu. Assim faz todo pecador obstinado. Coloca a culpa de seus próprios pecados em Deus. Ah, Senhor, eu não fiz isso porque o Senhor não me deu dinheiro de passagem. Ah, Senhor, eu não fiz isso porque o Senhor não me deu aquele emprego. Eu precisava de dinheiro para fazer isso. Ah, Senhor, eu não fiz isso porque o Senhor está vendo, está tão quente, está tão calor, eu vou andar esse pedaço todo. Ah, Senhor, eu não fiz isso. É assim que vamos chegar diante de Deus? Eu não fiz por isso, eu não fiz por aquilo, eu não fiz porque estava com dor de cabeça, eu não fiz porque estava enjoada, eu não fiz porque já estava por aqui. É assim? Mas foi assim que esse servo chegou diante do seu Senhor. E aí qual foi a resposta desse Senhor, do Senhor para esse servo? Voltando lá. Mateus 25, 26. Mas o Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, você não sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Ou seja, ele usou a desculpa que esse servo deu para começar a resposta dele. Então você deveria ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem o que tem 10. Esse recebeu apenas 1 talento. E aquele talento que ele recebeu foi tirado. E foi dado àquele que, vamos dizer assim, conseguiu produzir mais. Foi a primeira coisa, ele perdeu. Servo mau e preguiçoso. Perdeu o único talento que tinha. Foi considerado inútil
e por isso foi lançado para fora nas trevas. E aí, continuando, o versículo. Porque todo o que tem, mais será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lança-no para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Irmãos, nós precisamos vigiar para não sermos considerados servos inúteis, para não sermos lançados fora, para não sermos lançados nas trevas, e aquilo que foi dado a nós não ser tirado. Porque, para que a gente entenda, os outros que receberam 5 e multiplicou em 5, o 2 e multiplicou em 2, o que aconteceu com ele? Eles foram parabenizados. O servo, foste bom, servo bom e fiel, entra na alegria do seu Senhor, foste fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. E aí tem gente que usa isso aqui, Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Mas aprenda o seguinte: a quem muito é dado, mais é dado. Quem muito é dado, mais trabalho vem. Volto a pegar o exemplo do pastor Ala, porque eu estou usando esse exemplo, pastor, porque eu acho que é o mais palpável que a gente tem aqui. Começou por mensagens, pelo pouco. E qual foi o muito? Essa reunião de irmãos em vários lugares do país. Então, vamos dizer assim, aberto 5 congregações, 6 congregações, poderia falar assim, tá bom, já consegui multiplicar o meu talento até aqui. Mas não, quanto mais fazia, mais o Senhor enviava, quanto mais fazia, mais o Senhor enviava. Então, entenda o seguinte, férias, descanso só na eternidade. Aqui, quanto mais é dado, mais é exigido, sim, porque o Senhor vai espremer, vai começar a te espremer até onde você pode dar. E Ele sabe até onde pode te espremer para dar. Porque voltamos no início, Ele não nos dá nada que não podemos fazer. Então, quanto mais Ele dá, nossa, uau, que máximo, como Ele é, desculpa a expressão, o cara. Não, Ele não é o cara, mas é o homem, servo do Senhor, se colocou à disposição de Deus, com os talentos que Deus deu para fazer a obra do Senhor. Essa é a diferença. É como nos posicionamos. É como pegamos aquilo que Deus nos deu. Fazemos o que com aquilo? Fazemos o quê? Então, a forma de esforço, como nós falamos, todos podem se esforçar de igual maneira. Mas Deus, Ele vai dar a medida com a capacidade que cada um tem, a habilidade que cada um tem. Então, Ele vai nos dar mais à medida que nós vamos aumentando também essas habilidades. Então, não são o pastor, o apóstolo, ou aquele que sobe aqui, o mestre, não é dizer que ele é, nossa, esse é o homem. Não, é porque ele se dedica, ele se entrega, ele usa as habilidades que Deus deu e multiplica isso para o bem do povo, para o bem das pessoas, para o bem comum. Essa é a diferença, é o esforço, é a entrega. Então, claro que se você se entregar mais, se você se doar mais, óbvio que vai haver maior crescimento. Mas se você começar com as desculpas, não tem como crescer. E aí aquilo que Deus te deu vai ser tirado. Porque não tem como. Deus é longânimo, gente. Mas nós falamos que Deus é amor e o quê? E justiça. Então, Ele vai tirar. E aí, o que eu queria chamar a nossa atenção, que é algo que tem me deixado um pouco tensa nos últimos tempos. Eu não sei se os irmãos perceberam a batalha espiritual que está travada. E a cada dia que passa, é palpável que há uma batalha. Que a coisa está muito intensa. E eu queria que os irmãos tentassem imaginar assim, a gente está a olho nu, a olho natural, mas imagina que em cima das nossas cabeças, ainda aqui nessa atmosfera, está acontecendo uma batalha que a gente não enxerga.
Mas há uma batalha entre a luz e as trevas, demônios e anjos. E o tempo está se esgotando. E essa batalha está ficando mais intensa, mais severa, mais violenta. E eu não sei se vocês conseguem perceber, eu não sei se eu vou conseguir me expressar o que eu estou tentando passar para os irmãos, mas assim, se a gente olha para fora, vou começar de fora, o nível de violência está altíssimo, mas não é a violência propriamente dito, de roubo, de assalto, mas é de perversidade. É como se os corações tivessem sido arrancados e tivessem na sola dos pés. As coisas estão sem limite, as coisas estão sem raiz, as coisas estão soltas de uma tal forma que, vou ser muito sincero, irmãos, a gente sai e não sabe se volta. Porque a gente não sabe o que vai encontrar na rua. Porém, essa batalha não é só lá fora. Existe uma batalha travada dentro da igreja. Porque existem pessoas dentro da igreja perdidas. Sabe, perdido na casa do Pai? Perdido. Em ambos os aspectos. E aí, como eu posso dizer, todos nós recebemos uma missão. Todos. De repente o Senhor não te chamou para ser apóstolo, pastor, mestre, mas todos nós recebemos uma missão. E está lá em Marcos 16:15. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E se a gente andar mais um pouquinho, em Mateus 5:13-14, diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. Você e eu fomos chamados para fazer a diferença. Nós fomos chamados para ser testemunhas vivas do Senhor. Nós fomos chamados para ir ao mundo e resgatar os perdidos. Porém, o tempo é isso aqui. E a cada dia que está passando, parece que falar de Deus, falar do Evangelho não causa mais aquele impacto, não causa mais aquele, uau, eu tenho que conhecer esse Deus. E eu não sei se vocês perceberam a quantidade de doentes que nós temos no nosso meio. Isso é batalha, irmãos. É batalha. Entenda uma coisa, nós somos soldados em meio a uma guerra. Nós não podemos estar, não lembro mais quem usou essa referência aqui, não sei se foi o pastor Ala, não sei se foi o pastor Sandro, nós não estamos mais de pijamas, nós temos que estar fardados. Nenhum soldado vai à guerra de pijama. Soldado que é soldado vai à guerra fardado. Então nós temos que estar fardados, nós estamos em campos de batalha, estamos perto de ver tantas coisas acontecendo e eu creio que vai ser uma atrás da outra, como a gente está vendo agora. Rápido, rápido, rápido. Vamos dormir numa coisa, acordar em outra, fechar o dia em outra situação e assim vai. Observa como foi o nosso ano. E o ano não acabou. Hoje é 5 de dezembro, até dia 31 de dezembro ainda vai acontecer muita coisa. E coisas que a gente, vai acontecer sim. Eu recebi uma mensagem esses dias, eu falei assim, meu Deus, é conta de luz mais cara, é aumento de botijão de gás, é reservatório de água sem água, é água contaminada no Rio de Janeiro, vamos estocar água, vamos economizar gás. Irmãos, está começando a chegar em itens de sobrevivência, não digo nem a luz. Mas para pensar, sem luz a gente liga a bomba? Não liga. E aí, como é que a gente pega? Não, mas tem lá, a gente abre uma torneirinha, pega no baldinho, toma banho, faz comida, ainda se vira como pode. Mas agora já não tem água no reservatório. E a água que vem preta, contaminada. Tem lugares no Rio de Janeiro que a água está podre. A gente precisa de água para viver. E isso nos mostra o quê? Que Jesus
está às portas. Jesus está muito próximo. Ele está palpável. É como se ele falasse assim: filhinhos, eu estou aqui. Vocês estão ouvindo a porta? Filhinhos, eu estou batendo. Vocês estão ouvindo que eu estou batendo? Isso significa que nós não temos mais tempo para dar desculpas, irmãos. É claro que conforme vai se afinando para a volta de Cristo, muitas coisas não vamos conseguir mais fazer. Inclusive, o evangelho no coração de muitas pessoas vai ter uma barreira tão grande que não vai entrar mais. Mas ainda há pessoas precisando ser resgatadas. Ainda há pessoas precisando de Cristo. Ainda há irmãos que estão sem congregar, que precisam ser reunidos. Ainda há pessoas que precisam ser resgatadas dentro da igreja. Estamos em batalha, entenda isso. Nós não podemos mais vir para a igreja e sentar como meros ouvintes. Nossa, que palavra edificante. Estou saindo daqui cheio da graça de Deus. E quando chega na porta para fora, meu Deus, eu tenho conta para pagar, eu tenho isso, tenho aquilo. A semana passa e você não fez nada para o Senhor. Não dá mais tempo para isso. Porém, voltando ao campo de batalha, voltando aos soldados. Lembra daqueles filmes antigos que a gente gostava de assistir? Pelo menos eu gostava muito. Rambo, que era o único homem que ia lá no meio, lá do deserto, resgatar os soldados que estavam presos há anos, esquecidos pelo governo. E ele ia, jogava bomba, fazia um monte de coisa e resgatava. Claro que não resgatava todos. Morriam alguns pelo caminho. Outros tinham que ser deixados porque estavam muito feridos, não dá para carregar. Porém, ia lá um homem resgatar os que estavam perdidos, desolados. E nós, que somos do exército de Cristo, estamos fazendo o quê? Estamos indo lá resgatar os perdidos? Estamos resgatando os perdidos da casa do Pai? Não. Porque está muito sol, está muito quente. Como diz meu marido, amor, o sol sempre foi quente. É uma briga que a gente tem ao longo de todos esses anos. Nossa, como o sol está quente. Eles, ao longo de quase 20 anos, amor, o sol sempre foi quente. 21, amor. Você sabe que eu sou ruim de data, amor. 21 anos. Nossa, uma vida, meu pai. Ele sempre fala isso. Então, nós não podemos mais perder tempo. E aí você pode se perguntar: irmã, mas eu não sei o que fazer. E hoje eu estou te dizendo, eu não sei se é a última vez, mas ouça a voz de Deus te chamar mais uma vez. Que é isso que Ele está fazendo hoje. Ouça a voz de Deus te chamar para fazer algo para Ele. E não tem idade, irmãos. Você pode ser uma criança, eu acho que ele é o mais novinho. 3 anos, não é? Ele é mais novinho. Pode ser uma criança de 3 anos. Como pode ser a irmã, eu não sei quem é a mais idosa. Mas pode ser as nossas meninas, como eu gosto de chamá-las, né? As meninas da casa do Senhor. Podem ser elas. Mas o Senhor está nos chamando para sairmos desse conforto e fazermos ainda o que temos a fazer, pelo pouco tempo que a gente tem. E fazer o quê? Muito simples. Eu até anotei porque nessa hora eu chorei, confesso que chorei. O que falar para as pessoas? O que fazer? Diga quem é Jesus. Você não precisa ficar horas e horas e horas e horas e horas, não. Mas dizer quem é Jesus é você dizer que Ele é a esperança do mundo, a luz das nações, o Santo de Israel, verdadeiro Deus, verdadeiro homem,
Deus encarnado, o verbo vivo, o eu sou personificado, o pão da vida, a luz do mundo, a porta das ovelhas, o bom pastor, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade, a vida, a videira verdadeira. Esse é o Jesus que nós temos que pregar. Esse é o Jesus que temos que engrandecer. Esse é o Jesus que nós temos que engrandecer. Às vezes nós queremos palavra bonita, palavra rebuscada, queremos o comentário disso, o comentário bíblico daquele outro, tudo isso é bênção, isso nos edifica. Mas a gente precisa abrir a boca e falar de Jesus, aquele que veio ao mundo, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, voltou ao céu e está pronto para buscar a sua igreja. Eu creio, irmãos, que Ele já está pronto, aguardando a ordem do Pai. Vai, meu filho, busca os meus filhos que lá estão ainda. Eu creio nisso. E conforme o tempo vai passando, eu vou vendo as coisas acontecendo. Irmãos, Ele já está pronto. E como eu e você estamos, ainda sentado no banco, murmurando, reclamando, dando desculpa. Nós não temos mais tempo para isso, irmãos. Nós não temos mais tempo para isso. Nós precisamos nos levantar e resgatar os perdidos. Porém, não se iluda. A cada minuto que passa, não vou dizer dia, a cada minuto, a cada segundo que passa, a batalha fica mais acirrada. A batalha fica mais severa. Porque o inimigo também sabe que o tempo dele está acabando. É uma briga, é uma luta contra o relógio. Relógio esse que nós não sabemos quando baterá a hora de Jesus voltar. Porque nem o inimigo sabe. Mas ele trabalha com tanta pressa, ele trabalha com tanta velocidade, que não dá tempo da gente dormir. Não dá tempo da gente cochilar, não dá tempo para a gente parar e pensar, o que eu vou fazer, não, o que Deus te deu, agora eu vou fazer, eu vou usar aquilo que Deus me deu. Se Ele quiser me dar mais, amém, mas se Ele não quiser, eu vou usar o que eu tenho, aquilo que Ele me deu. E uma coisa que eu tenho certeza que Ele deu a todos aqui, a gente não tem ninguém mudo aqui dentro. Então a gente deu a voz. Você tem um telefone? Quem não tem telefone aqui? Todo mundo tem. Liga para aquela pessoa que você sabe que não pisa numa igreja há anos. Conversa com ela, chama para tomar um café. Faz um bolo bem caprichado, aquela irmã que sabe cozinhar. Faz um bolo, vai lá. Visita. Vim te visitar, vim para tomar um café com você hoje. Mas saia da inércia. Saia da paralisação. Porque a batalha está grande. E pegando um gancho na pregação de sábado passado do evangelista Rodrigo, cuidado com as distrações. Tem muita coisa acontecendo para nos distrair. Muita. E enquanto nossos irmãos, que são muitos, não são poucos, estão batalhando pela sua saúde, entre você no campo de batalha, aonde esse irmão está precisando se ausentar. Porque são soldados, gente. Quando você tem um exército, uma baixa faz falta. Nós estamos com várias baixas aqui. E como que você pode fazer isso? Dobrando seu joelho e orando, clamando ao Senhor para tomar conta dos nossos irmãos que estão doentes. Se Ele quiser lhe curar, Ele cura. Se Ele não quiser, Ele vai passar pela cirurgia, vai passar por tratamento e Deus vai dar vitória. Mas enquanto eles estiverem assim, você se coloque de pé, fazendo o seu e o dele, se necessário for, mas para resgatar aqueles que estão perdidos. Porque o objetivo dessa porta estar aberta é para a edificação do corpo? Sim. É para a nossa edificação, é para o nosso crescimento, é para o nosso preparo, para irmos para a glória. Mas não é só isso. Essa porta está aberta para resgatar os perdidos. Enquanto ela ainda pode estar aberta.
Porque uma hora vai fechar. Então se ponha de pé e use o talento que o Senhor te deu. Porque nós vamos prestar contas disso. E eu não vou nem avançar sobre o tribunal de Cristo. Mas nós passaremos pelo tribunal de Cristo, aonde as nossas obras serão analisadas. Então não se iluda, meu irmão. Aquilo que o Senhor te deu, Ele vai te cobrar. Porque Ele não te deu para ser enterrado. Ele te deu para ser usado. Porque Ele te capacitou, Ele já te deu habilidades. Antes mesmo de você nascer, Ele já te formou com as habilidades que Ele precisava para usar a sua vida para realizar os sonhos que Ele tem para você. Não tente viver mais os seus sonhos, mas viva os sonhos do Senhor. Se coloque de pé. Que o Senhor nos dê graça e sabedoria para usarmos os talentos que Ele nos deu. E uma coisa muito importante, não inveje o talento do seu irmão. Não inveje. Pelo contrário, ore muito por ele. Uma coisa eu aprendi sobre missões. Durante muito tempo mesmo, eu cresci no meio evangélico, vamos dizer assim. Então, durante muitos anos, eu tinha um sonho. Queria passar um tempo na África, queria passar um tempo nesses lugares para poder ver como é que era, né? No campo mesmo. Por exemplo, quando eu vejo os vídeos do missionário Jefferson, eles fazendo culto debaixo da árvore, eu falei assim, nossa, como eu queria viver pelo menos um tempo. Confesso, irmãos, eu não sei se eu conseguiria viver dessa forma durante longos anos, não. Porque eu não sinto isso dentro de mim. Mas eu gostaria de passar um tempo, não tem essas viagens de férias, que a gente passa as férias no campo, eu gostaria de fazer isso. Porém, eu aprendi algo. Se eu não posso colocar os meus pés lá, eu posso levar algo para lá, o meu joelho no chão. Você leva o seu joelho para missões? Você usa os seus joelhos quando o pastor Ali e a pastora Rosa estão em missão? Deveria. Porque, irmãos, só Deus, só o Senhor, para guiar um projeto dessa maneira. E eu vou falar algo aqui que o pastor não sabe. Nem o meu marido sabe disso. Mas eu confesso que todas as vezes que o pastor anuncia uma viagem, vou viajar para tal lugar. Um lado do meu coração fica feliz, porque ele vai ver novos irmãos, vai reunir e tal. Mas um outro lado do meu coração fica aflito. Nós não conhecemos essas pessoas. E aí Senhor, é um conflito dentro de mim. Então eu preciso orar mais. Mas por quê? A preocupação. Aí às vezes eu pergunto, vocês vão ficar onde? Na casa de quem? Vocês conhecem? Não, irmã, a gente está indo agora. Assim, aquilo me dá um pânico, irmãos. Mas, ao mesmo tempo que eu fico preocupada, eu sei que Deus está no controle. Eu falei, Senhor, acalma, porque eu sei que o Senhor está no controle. Mas lembra que nós falamos de batalha? Isso é uma batalha. Eles estão indo para um lugar estranho, uma terra estranha, pessoas diferentes, estranhas, para fazer a obra do Senhor. Você pode ir com eles? Não. Qual é a forma de você ir com eles? Joelho, oração, jejum. Senhor, cobre a vida dos teus filhos, guarda os teus filhos, livra os teus filhos. Vocês se lembram que eles precisam dormir? É a hora que a gente fala assim, Senhor, acampa os teus anjos ao redor dos teus servos enquanto dormem. Então são coisas que nós precisamos ter visão como igreja.
Não se iluda, não são viagens a passeio. Quando alguém vai a alguma outra congregação, não é a passeio, irmãos. São batalhas. E para cada reunião que termina, uma batalha vencida. Para cada reunião que termina, uma batalha vencida. Conseguimos, amém. Conseguimos, amém. Então, nós somos a retaguarda. Aquele que não consegue ir na frente de batalha é a retaguarda. Então, Deus não me chamou para ser pastor, Deus não me chamou para ser mestre, Deus te chamou para ser intercessor. Entra na batalha da oração, que é uma das batalhas mais difíceis que nós temos. É o campo de batalha mais difícil. É dobrar joelho e orar, você tirar tempo para orar, tirar tempo para clamar. E não é por você, é pelos outros. Porque enquanto você clama pelos outros, Deus cuida de você e dos seus. Então não se perca, irmãos, não se perca. Se ache dentro da casa do Pai. Se você não pode ir para longe, faça o que você puder perto, mas faça. Porque a porta vai se fechar. E aí chegará o tempo que não vai dar mais para trabalhar. Então ouça o que o Espírito Santo de Deus fala com você e comigo hoje pela manhã. Saia da inércia, vista a sua farda, vá para o campo de batalha com as armas que você pode, porque Deus te deu capacidade com aquilo que Ele te deu, certo? Aquilo que você tem, Ele já capacitou. Ou seja, não pode ir, a sua condição é oração. Então a sua obrigação de campo de batalha é orar, clamar, interceder. Enquanto não chegar a notícia, está curado, foi levado para o céu, não, está aqui, não, já foi, já voltou. A sua obrigação, a minha obrigação é orar, clamar, porque uma hora Deus vai responder, seja sim, não ou espera. Ele vai dar resposta. Mas não podemos desistir, precisamos perseverar, porque no final, como diz aquele louvor, toda honra, toda glória vai pertencer a Ti. Eu não lembro os pés dos que anunciam a salvação. Não sei como é esse louvor. Eu não me lembro. Mas eu acho tão bonita essa parte. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam. É a Bíblia, né? E que no final a Deus seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Ou seja, o que fazemos aqui não é mérito nosso, mas é tudo por Ele, para Ele. No final, irmãos, se trata dEle e não de nós. Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por essa manhã. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor é real. O Senhor nos ensina todas as coisas. E hoje só aprove ao Senhor nos ensinar que nós não devemos ser como esse servo inútil, mas nós precisamos ser aqueles servos que correram e granjearam outros talentos e entregaram a Ti. Senhor, que naquele grande dia nós venhamos a entregar tudo isso que o Senhor nos deu. Que nós venhamos a entregar com um sorriso nos lábios. Que nós venhamos, ó Pai, entregar a Ti com alegria, com gratidão por tudo aquilo que o Senhor nos usou para fazer. Mas agora, Senhor amado, eu te peço, toca, Senhor, em cada coração aqui. Toca, Espírito Santo, em cada mente. Tira de nós, Senhor, tudo aquilo que atrapalha o Teu agir e o Teu mover. Tira de nós, Senhor, a preguiça. Tira de nós o cansaço. Tira de nós as desculpas. Tira de nós, Senhor amado, aquilo que não nos permite avançar, Espírito Santo. Mas nos ajuda, Senhor amado, a fazermos aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos para fazermos. Que venhamos a fazer com zelo, com amor, com gratidão, com dedicação, com honra, Senhor, sabendo que não estamos fazendo para o homem, mas estamos fazendo para Ti. E que cada coisa que realizarmos, que cada coisa que fizermos, ó Pai, que tudo seja para a Tua honra, para a Tua glória, para o Teu louvor, que o nosso eu venha diminuir e que o Senhor venha crescer em nós. Senhor amado, que vejamos, ó Pai, os Teus filhos, que nós venhamos estar juntos nesse campo de batalha. Senhor amado, orando uns pelos outros, orando, Senhor amado, e cobrindo aqueles que estão indo à frente. Senhor amado, cobrindo aqueles
que têm ficado, Senhor, cuidando do rebanho, cuidando, Senhor, para que nenhuma ovelha se disperse. Senhor amado, em nome de Jesus, nos levanta para esse campo de batalha que é o da intercessão. Nos ajuda, Espírito Santo, a intercedermos uns pelos outros. Nos ajuda, Senhor, a intercedermos pelos perdidos. Nos ajuda, Senhor, a intercedermos pelos enfermos. Nos ajuda, Espírito Santo, nós te pedimos, nós te clamamos nessa hora, Pai. E mais uma vez eu te peço, seja com a tua serva, Senhor, seja com a irmã Juliana ali naquele hospital. Senhor, nós não sabemos se a cirurgia já aconteceu ou se ainda irá acontecer, mas eu te peço, Espírito Santo, guarda a tua filha, livra, Senhor amado, de todo mal, livra de todo perigo, livra de qualquer infecção, de qualquer bactéria, de qualquer reação, Senhor. Imuniza o organismo da tua serva, Pai, aumenta a imunidade, Senhor, em nome de Jesus. E que ela venha sair logo dali, Senhor amado, em nome de Jesus nós te pedimos e te clamamos nessa hora. Senhor amado, toma o nosso dia nas tuas mãos, seja, Senhor, com o grupo de evangelismo que vai sair às ruas, guarda os teus filhos, usa, Senhor amado, os teus filhos com poder e grande glória, usa os teus lábios, Senhor, para resgatar os perdidos que estão lá fora, Senhor amado, para resgatar os desviados, para resgatar aquele, Senhor, que não sabe o que fazer. Senhor amado, usa os teus servos, dê graça, sabedoria, autoridade, unção, ousadia, Pai. Senhor amado, nós te pedimos pelo Projeto Amor, que amanhã também irá sair, seja na rua, seja na UPA, usa os teus filhos, ó Pai, que aonde eles impuserem as mãos, que haja cura, que haja salvação, libertação, transformação. Usa os teus servos, ó Pai, e eu te peço mais uma vez, imuniza-os também, ó Pai, para que eles continuem no campo de batalha, Senhor, no frente de batalha, levando o teu evangelho, levando o teu amor, levando a tua graça e o teu perdão. Senhor amado, entregamos o restante desse dia nas tuas mãos. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor falou. E eu te peço, Pai, humildemente, que aquilo que eu não consegui me expressar em palavras, que o teu Santo Espírito fale em cada coração, ainda nesse dia, para a tua honra e para a tua glória. Amém, Senhor.